Boa tarde a todos, meu nome é Ana Carolina, sou estudante de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e aluna de iniciação científica no Departamento de Odontopediatria e Ortodontia da mesma faculdade. E hoje eu vim apresentar o tema Percepção dos odontopediatras sobre diagnóstico e época ideal de tratamento de portadores de maloclusão de classe 2 esquelética, orientado pela professora Cristiane Vasconcelos Cruz Alves Pereira, do Departamento de Odontopediatria e Ortodontia. E nessa apresentação teremos as seguintes abordagens: introdução, objetivos e metodologia, discussão e resultados e a conclusão. A maloclusão de classe 2 envolve uma grande variabilidade de combinações, dentre as quais se destacam os componentes dentários, esqueléticos e funcionais. Ter a compreensão da importância do diagnóstico diferencial a partir de características morfológicas da maloclusão de classe 2, identificando quais os componentes esqueléticos e dentários contribuem para a sua etiologia, é a chave para estabelecer um planejamento efetivo. E é importante destacar que o seu manejo por parte dos ortodontistas pode ser um grande desafio devido ao seu caráter etiológico multifatorial. E assim, assim como o conhecimento por parte de outros profissionais, como os odontopediatras, sobre diagnóstico e época ideal de tratamento, que também pode ser desafiador. Dito isso, foi feita uma pesquisa que objetivou verificar a percepção dos odontopediatras sobre a maloclusão de classe 2 esquelética, tendo como base conhecimento prévio dos mesmos a partir de metodologias aplicadas. Conjuntamente, foi possível ter como objetivo a confecção de um produto técnico a fim de suprir a demanda sobre o conhecimento do diagnóstico e época ideal de tratamento e a reavaliação da percepção dos odontopediatras sobre o diagnóstico e época ideal de tratamento após o contato deles com o produto técnico. Como metodologia adotada, foi realizada uma pesquisa através da aplicação de um questionário eletrônico desenvolvido na plataforma Google de pesquisas online e conjuntamente foi feita uma pesquisa bibliográfica utilizando termos como maloclusão, classe 2 de Engel, diagnóstico, ortodontia interceptora, nas bases de dados PubMed e Google Acadêmico e foram obtidos 30 artigos em português e inglês e uma nova reaplicação do questionário após a confecção do produto técnico foi feita. Então, destrinchando a metodologia aplicada na pesquisa, foi feito inicialmente um estudo observacional analítico transversal, descrito de acordo com as recomendações do STROB, e quanto às questões éticas presentes na pesquisa, a presente pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. O CEP ele foi aprovado em abril de 2021 e a partir dessa aprovação começaram a ser feitas as pesquisas de avaliação que ocorreram entre os meses de abril e junho desse mesmo ano. Com relação ao cálculo amostral, o tamanho da amostra envolveu 315 participantes e foi calculado com base nos dados demográficos do Relatório de Saúde Bucal brasileiro, SB Brasil 2010, considerando 38% de prevalência de maloclusão de classe 2 estimada, com 95% de intervalo de confiança e erro de 5%. Foi distribuído um questionário eletrônico após a avaliação qualitativa, utilizando o método EDELF, que é aquele método baseado em determinado assunto com um painel de 5 especialistas na área para discutir, a fim de obter informações e opiniões qualitativas relativas à composição do questionário. E das respostas obtidas após a distribuição do questionário, foram considerados elegíveis 315 cirurgiões dentistas, tendo como período de recrutamento 45 dias, com início em 29 de 4 de 2021 e o término 12 de 6 de 2021. Este questionário ele foi desenvolvido na plataforma Google de pesquisas online e para análise estatística foi aplicado o teste e o reteste de estatísticas descritivas, teste Mann-Whitney, teste Q-quadrado, ou exato de Fischer e regressão logística binária. O instrumento ele foi composto por 22 perguntas abertas e fechadas contendo informações sociodemográficas, faixa etária e gênero, estado brasileiro e cidade, tipos de atuação profissional, tempo de formado e se possui especialização, tipo de ocupação dentro da profissão, faixa etária de pacientes que esses profissionais atendem,
e a autopercepção desses profissionais com relação ao conhecimento ortodôntico e se eles são capazes de fazer o diagnóstico de classe 2 esquelética. Além disso, conhecimento com relação à época de intervenção, os meios de diagnóstico, assim como também a diferenciação de classe 2 esquelética com a classe 2 dentária. E dos resultados obtidos com relação aos meios diagnósticos, os meios diagnósticos mais relatados foram exame clínico, com 89,8% das respostas, análise facial, 78,1%, e o traçado cefalométrico, que envolve 77,5% das respostas. 63,5% dos participantes que responderam ao questionário relataram identificar a maloclusão de classe 2 de Engel através do plano terminal dos segundos molares descidos. Então, a conclusão que foi feita, a conclusão inicial, foi que a percepção dos odontopediatras sobre o diagnóstico à época ideal de tratamento foi ruim, que por mais que muitos respondessem que sabiam a respeito, quando foi perguntado de fato, quando foi perguntado de forma mais específica, muitos responderam de forma errada. Vale também os apontamentos com relação ao perfil dos pacientes atendidos pelos profissionais que responderam o questionário. Com relação à faixa etária dos pacientes atendidos pelos profissionais que responderam, a faixa etária mais prevalente foi de 14 a 19 anos, correspondendo a mais de 73% das respostas, seguidas de 6 a 13 anos, correspondeu a 73%, e de 0 a 5 anos, correspondendo a 51% das respostas. A maior parte das amostras foi da região sudeste, cerca de 87,7%. E a média de idade dos profissionais envolvidos que responderam ao questionário foi de 42,04 anos. E o sexo predominante desses profissionais foi o sexo feminino, correspondendo a mais de 97%. Com relação ao conhecimento relacionado ao tipo de tratamento correto, mais prevalente na classe 2, foi feita uma estatística para ver qual a frequência e prevalência das respostas. E nessa análise foi possível observar que a maior parte dos respondentes achavam que a classe 2 deveria ser tratada com ortopedia mecânica ou funcional, seguido por ortodontia fixa. E uma parte menor por ortodontia fixa removível, como no caso de aparelhos alinhadores, né? E outros acreditavam que o tipo de tratamento efetivo deveria ser feito por combinação de ortopedia mecânica e ortodontia fixa. Vale também destacar que, conjuntamente ao questionário, foi feita uma pesquisa bibliográfica de revisão de literatura na base de dados Medline, com as combinações de algumas palavras-chave, como crianças, maloclusão, classe 2 de Engel, diagnóstico, ortodontia interceptora, classe 2 esquelética, protrusão maxilar e retrusão mandibular, e foram usados operadores booleanos, AND e OR, com o auxílio de uma bibliotecária do Centro de Ciências da Saúde. Como critério de elegibilidade, foram utilizadas questões importantes na busca, como é feito o diagnóstico de classe 2, qual é a época ideal de tratamento, qual é a paratologia utilizada, e nisso foram selecionados 30 artigos em português e inglês que revelaram a existência de componentes principais morfológicos relacionados à classe 2, o que demanda uma aprendizagem específica do profissional. E de forma concomitante à pesquisa, foi confeccionado um produto técnico que traz informações e conhecimentos importantes sobre a classe 2 esquelética, com a definição de classe 2, como é feito o diagnóstico preciso, a época ideal de tratamento e os tipos de tratamento relevantes, tanto no caso da maxila protruída, quanto no caso da mandíbula retraída. E após o contato da amostra com o produto técnico, obtivemos 186 respostas no questionário de reavaliação e desses, 98,2% apresentaram sim uma boa percepção sobre o diagnóstico e a época ideal de tratamento, mostrando que a confecção do produto ele serviu realmente como um instrumento informativo e colaborativo na ampliação do conhecimento sobre o tema. E o retorno dos respondentes em relação ao conhecimento adquirido, após lerem o produto técnico, mostrou que ele realmente foi eficiente, mesmo que não tenha tido 100% de retorno.
E é importante também trazer a discussão quanto aos conceitos de classe 2 de Engel e maloclusão classe 2. Ao diagnosticarmos casos de maloclusão, é extremamente relevante considerar a relação mesodistais dos maxilares e arcos dentários, que são indicados pelas relações dos primeiros molares inferiores com os primeiros molares superiores, que são as chaves de oclusão. Além disso, é importante observar as posições individuais dos dentes, cuidadosamente anotando suas relações para a linha de oclusão. Então, para melhor entendermos quando falamos de classe 1, por exemplo, temos que os arcos dentários em relação mesodistal estão em posição normal. Quando a gente fala de classe 2, existe uma relação de oclusão em que a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior se posiciona a mesial do sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. E a classe 2, ela apresenta duas divisões. A divisão 1, que envolve os incisivos superiores em protusão, e esta apresenta uma maior relevância, cerca de 36% dos casos, e a divisão 2, em que os incisivos superiores estão em retrusão, ou seja, os incisivos superiores eles ficam verticalizados e laterais, os incisivos laterais ficam com uma inclinação mesial. Só que essa é uma prevalência menor, é de cerca de 7% dos casos. É importante dizer também que a localização posterior das articulações temporomandibulares pode ser um fator importante na morfologia da classe 2. E com relação à maloclusão de classe 2 esquelética, ela é caracterizada normalmente por uma protrusão maxilar, mas também ela pode ser por uma deficiência mandibular ou pela combinação de ambos fatores. A etiologia ela pode envolver fatores genéticos, e aí tem um alto grau de complexidade, e ambientais, hábitos deletérios. Alguns estudos de revisão sistemática apontam que as maloclusões de classe 2 esquelética podem ser detectadas na dentição decídua, e além de outros apontarem que não existe autocorreção. E dando continuidade aos estudos envolvendo a classe 2 esqueléticas, as evidências científicas relacionadas ao tratamento precoce de maloclusão de classe 2, temos que ele reduz a incidência de traumas de incisivos superiores pró-inclinados, melhora o bullying entre crianças, atenua os efeitos negativos na qualidade de vida desses pacientes, afetando o bem-estar emocional e social, e corrige padrões de desgastes dentários diferentes. Portanto, apesar dos protocolos baseados em evidências científicas no manejo de classe 2, apesar deles serem de entendimento de ortodontistas, com relação ao diagnóstico da classe 2, os cirurgiões dentistas e principalmente os odontopediatras não demonstraram conhecimento adequado sobre o diagnóstico correto da classe 2. Sendo considerada uma conduta de odontologia minimamente invasiva, o tratamento precoce de maloclusão de classe 2 age de forma preventiva e reduz o risco de traumatismo dentário. Então, é necessária a divulgação sobre os métodos de diagnóstico, orientação sobre a época ideal de tratamento, para que os profissionais eles possam, no momento oportuno, encaminhar os pacientes para o tratamento com um especialista em ortodontia. E é imprescindível a conscientização dos profissionais quanto à severidade e agravamento da maloclusão de classe 2 esquelética, pois a ausência das indicações na época correta de acompanhamento e a mesma intervenção ortodôntica pode comprometer o andamento do tratamento desse paciente. Esse foi o meu trabalho, essas são os meus orientadores. Eu, como aluna de iniciação científica, estou na pesquisa desde 2019, ou seja, cerca de 2 anos. Participei ativamente na busca bibliográfica, no auxílio da elaboração do questionário, na validação, na colocação dos meios eletrônicos, distribuição do questionário para as pessoas respondentes através de disponibilidade de e-mails de profissionais odontopediatras pela CRO, além da participação em todas as reuniões, confecção do produto técnico, organização de todo o banco de dados referentes às respostas dos questionários em uma planilha do Excel para que a estatística fosse realizada, e a análise estatística foi feita pela professora orientadora. Muito obrigada, estou aberta às dúvidas. Até mais.